Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o sexto ano. Peguem o livro de vocês aí e abram aí no capítulo 11 e 12. No capítulo 11 a gente vai falar sobre os árabes, a Península Arábica. E no capítulo 12 nós vamos falar sobre o término do Império Romano do Ocidente, né? Que é a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Tá? Então a gente vai ver isso tudo aqui nessa aula de hoje. Tá bom? Vamos começar com a parte dos árabes, tá? Quando a gente vai falar sobre o nascimento da religião muçulmana. Não esquecendo que a religião muçulmana, antes de eu chegar nela, vamos falar como viviam esses povos naquela região ali. A maioria deles eram beduínos, que eram nômades, eram comerciantes, tá? E passavam, né, viajavam por caravanas ali atravessando ali o deserto do Saara, ali na Península Arábica. Então, o que vai acontecer nesse período é que tem duas cidades importantíssimas, Iatrebe e Meca. Meca é uma cidade comercial mais movimentada do que Iatrebe. Então, Meca, o que vai acontecer? Lá tem a Caaba, onde tem um meteorito enorme, grande, na qual, dentro da Caaba, colocava a representação dos deuses, dos principais comerciantes, né, das principais caravanas que visitavam a cidade para negociar. Só que, nesse meio tempo, vai aparecer um camarada chamado Muhammad, que trabalhava com seu tio nessas caravanas. Então, nesse meio tempo, teve uma senhora, uma mulher, né, que ficou viúva, e ela era dona de caravana, já que herdou do seu marido, só que naquela época as mulheres não poderiam comandar essas caravanas. Então, o que vai acontecer? Maomé não, desculpa, ainda não é Maomé. Muhammad vai casar com que vai ser a esposa dele, certo? E vai comandar essas caravanas. Na visão dos historiadores, eles diziam que Maomé nessas viagens começou a observar a religião cristã e judaica, vendo que eram religiões monoteístas e todos aqueles que seguiam as religiões monoteístas eram um povo mais unificado, diferente dos povos árabes que eram politeístas, cada um tinha seu Deus, e aí ele via desunião entre esse povo árabe. Então o que vai acontecer? Dentro agora de uma visão religiosa, certo? Muhammad vai ter a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel vai ter a visita do anjo Gabriel, que vai falar para ele que ele tem que levar a mensagem do Deus Alá, tá? E vai colocar ele como o último profeta. E nisso vai dar os conhecimentos para ser escrito o Alcorão, é o livro sagrado islâmico. Então, Maomé, aí vai mudar o nome, né, de Muhammad para Maomé, ele já não vai ser mais Muhammad, vai começar a expandir a religião muçulmana e vai começar lá pela cidade de Meca. Sendo que os principais comerciantes de Meca não vai gostar disso, que acham que vai atrapalhar os negócios dele e chegam até planejar, né, um atentado, um assassinato de Maomé. Maomé fica sabendo disso e foge, tá, da cidade de Meca em direção a Iatrebe, que abraça a ideia da religião muçulmana. E é a partir daí que começa a contar o calendário judaico, tá? A partir do ano 611 da era cristã, né? Começa contar o calendário muçulmano a partir desse ano aí de 611 da era cristã, tá? Quando ele tem o êxito aí, não é o êxito, esqueci o nome que se dá, depois eu vou lembrar, que é a fuga de Maomé de Meca a direção a Iatrebe, que vai abraçar a ideia da religião muçulmana e vai trocar o nome de Iatrebe para Medina.
E aí Medina significa terra do profeta. Maomé vai organizar um exército que vai invadir Meca, só que ninguém reage e ele toma a cidade sem nenhuma morte, tá? E o que vai acontecer? Dentro dos conhecimentos religiosos que a religião muçulmana passa, é que o livro sagrado é o Alcorão. Maomé, o último profeta. Não pode adorar nenhum tipo de imagem, não pode beber bebidas alcoólicas, tem que rezar 5 vezes ao dia. Não esquecendo que na hora de rezar tem que se purificar, lavando os pés e as mãos. Tem que visitar a cidade de Meca, que vai ser a cidade sagrada, né? Vai ser a cidade sagrada na qual qualquer muçulmano tem que ir uma vez, pelo menos na vida, em Meca, desde que tenha condições financeiras para isso. E outra, não pode adorar outros deuses a não ser Alá, e tem a Kaaba, que é a pedra sagrada na qual todos lá vão orar, né, rezar em volta dela, e aqueles que põem a mão, passa tudo aquilo de ruim para ele para a pedra, tá? E eles não adoram essa pedra, tá, gente? Ela é só um símbolo, tá? Não adoram a Kaaba. A Kaaba é só um símbolo na qual os muçulmanos vão para lá para orar, para rezar, tá? Então, tem também dentro do calendário muçulmano, tem várias festividades na qual eles têm que adorar o Deus Alá. Então, muitos perguntam, professor, então os muçulmanos é esses que explodem, tem a Guerra Santa? Não, os muçulmanos pregam amor, tá? Como a religião cristã, tá? Como a religião judaica, eles pregam o amor dentro da sua religião. Sendo que a diferença do cristianismo para o islamismo e o judaísmo, que o judaísmo é uma religião fechada. O cristianismo e o islamismo são uma religião de expansionismo, quer dizer, você tem que convencer a pessoa a aceitar a religião. No início, lá quando começou tudo, os muçulmanos eles tomaram a Península Arábica, tomaram o norte da África, a Península Ibérica já na Europa, tá? E até a parte ali da Turquia, né? Fica ali naquela região ali, já entrando na Europa. Só não entraram por causa da cidade bizantina, que a gente até estudou sobre isso. Tá? Depois a gente vai saber que os turcos otomanos, né, que são muçulmanos, vão derrubar a cidade de Bizâncio, né, ou a cidade de Constantinopla. Então, isso tudo, certo, vai acontecer nesse período, tá? Sendo que Maomé vai vir a falecer. E aí, como é que vamos fazer, né? Perdemos nosso profeta. Alguns defendiam que os seus descendentes tinham que dar continuidade e outros diziam que não, era só seguir as leituras do Alcorão, tá? Então, o que vai acontecer? A religião muçulmana ela vai se dividir entre xiitas e sunitas, tá? E tem uma briga entre alguns países que tem brigas muito sérias entre essas duas. Os dois são muçulmanos, mas os dois brigam, aí não se entende às vezes, tá? Então é assim que nasce a religião muçulmana. E vem a pergunta, por que os muçulmanos não conseguiram chegar até o centro da Europa? Isso já é outra história que eu vou contar para vocês agora, tá? Vou falar agora para vocês sobre a queda do Império Romano em 476 com as invasões bárbaras, tá? A Roma ela vai cair, tá? A única liderança. Então vamos lá, vamos voltar aqui à linha de raciocínio, tá? Sendo que eu estava falando com a queda do Império Romano em 476 com as invasões bárbaras, tá? Vamos fazer o Império Romano terminar e acabar e assim começar a formar novos reinos, tá? Tem vários povos, tem os lombardos, tem os visigotos, ostrogotos, os francos, os saxões,
os bretões, os celtas, gauleses, tá? Que é ali da região franca, né? Dos francos. Então, esses povos todinho, tá? Os lombardos, que vão ser ali da região de Portugal, né? Portugal, Espanha, tá? E também vai ter os ibéricos, vai ter os vândalos, que vai pegar um pedacinho ali da Península Ibérica e vai pegar o norte ali da África. Então, esses povos todinho vão se espalhar ali, invadindo o Império Romano do Ocidente, que vai cair em 476. E assim vão começar a formar esses reinos que vão começar a se formar, vão um brigar contra o outro e muitos deles povos vão desaparecer, né, sendo dominados por outros. Aí tá. Eu vou falar um dos povos, né, que vai ser importante principalmente para a Igreja Católica, que vai ser o Reino Franco, tá? O que vai acontecer? Os meroveus, tá, que é daquela região dos francos, começa a lutar para manter ali a integridade do reino franco e crescendo ali o seu território. Sendo que vai aparecer um dos meroveus que se chama Clovis. Clovis, ele não é cristão, tá? E a sua esposa é cristã, e ele vai fazer nossa, olha esse barulho. Então vamos lá. Ele vai fazer ele, né, o Clovis vai para uma batalha, uma das batalhas e muitas que ele fez, certo? E promete que se caso ele ganhasse essa batalha, certo? Ele se tornaria cristão, e assim acontece. Então ele vai ser batizado, tá? E assim vai ser formado o Império Merovingio, tá? Depois da sua morte, os seus descendentes vão continuar o seu reino, tá? Mas aí, na época, vai aparecer os mordomos. Os mordomos, eles são responsáveis pelo reino. Muitos desses descendentes, né, de Clovis não esquenta muito não o que está acontecendo. Então, os mordomos, eles vão começar a crescer. Entre eles tem Carlos Martel, tá, que vai conseguir aumentar o território dos merovígios, tá? E depois vai vir Pepino, que é outro mordomo, tá? Que vai tentar aí sim assumir o reino e vai perder, vai ser tirado. Depois vai vir o seu descendente, Pepino II, que vai também assumir, aí sim vai tomar conta do reino merovingio. E aí, o filho de Pepino, chamado Carlos Magno, tá? Que vai assumir no lugar do seu pai, e aí vindo o reino carolígio, tá? Por causa do nome de Carlos. Então, o reino carolígio, comandado por Carlos Magno, é dividido em dois, entre ele e seu irmão. E seu irmão casa com uma princesa do reino lá dos visigodos, ali da região ali da Itália. Então, os visigodos, certo? Com a morte de Pepino, Carlos Magno, o irmão, assumindo, sendo que Carlos Magno, ele dá uma rasteira no irmão, certo? E assume o reino. E seu irmão vem até a falecer. O que ele faz? Expulsa a cunhada com o filho, tudo lá para o reino do pai, e fala que ele agora é o rei absoluto. O sogro, né, do irmão dele não gosta, resolve entrar em guerra com Carlos Magno, e Carlos Magno vence e aumenta mais ainda seu território. Tá? Carlos Magno, ele vai ser o símbolo, né, como rei da Idade Média, tá? Isso foi no ano até o ano 800 que ele consegue, e diziam que ele era um homem muito alto, pelos que diziam a ele devia ter mais de 1,90 m, e ele era grande, forte. Então as pessoas tinham medo quando ele ia, né, para a batalha, que naquela época era normal os reis irem para a batalha. Ele aparecia, só o tamanho da figura do homem já dava medo, tá?
Carlos Magno ele que vai conseguir impedir que os muçulmanos consigam entrar ali na Europa, como eu estava falando, quando eu estava falando dos muçulmanos. Ele que vai evitar, tá, essa entrada dos muçulmanos dentro da Europa. Então ele vai dominar toda aquela região ali, da Península Itálica e todo o centro ali da Europa. Tanto é que os muçulmanos respeitavam muito Carlos Magno pelo grande rei que ele era. Carlos Magno é um rei que ele vai investir, incrível que pareça, diziam que ele era analfabeto, não sabia ler direito, mas ele que vai investir na educação ali naquela época e fazer com que a educação vai se expandir. Tanto é que ele vai fazer escolas, vai fazer bibliotecas para as pessoas estudarem. Tá? Carlos Magno, ele vai ser chamado no dia 25 de dezembro, né, dia de Natal, para ir a Roma. E quando ele chega lá, o Papa vai e dá a coroa para ele, falando que ele é o rei do Império Romano Germânico. Tá? E assim ele é coroado. Ele é pego de surpresa, ele não esperava essa coroação. Tá? E assim ele se torna o rei ali, bem dizer, da Europa. Então o que vai acontecer? Ele vai vir a falecer, ele vai falecer bem já, para a época, né? Ele faleceu bem idoso, e o seu reino naquela época não era hereditário, mas não ia para o filho mais velho, tá? Era dividido entre os filhos, e o seu reino vai acabar se fragmentando quando seus filhos, Lotário, Carlos e Luís, dividem todo o reino conquistado pelo pai. Tá? E assim termina, né, a nossa aula aqui sobre a ideia da Idade Média e sobre o islamismo. Claro que mais tarde, a partir, eu acho que é do ano que vem, que a gente vai falar mais sobre nós vamos falar sobre os senhores feudais, tá? Que são pequenos reinados, né? Depois a gente vai explicar melhor, não adianta a gente ficar especulando aqui agora, que não nos interessa no momento, como vai viver essa sociedade na Idade Média. Pessoal, então quero que vocês façam os exercícios do capítulo 11 e 12 e também do livro de atividades. Na próxima aula a gente vai corrigir tudo isso aí, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a nossa aula de hoje e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!